Vamos falar sobre o protocolo IP, DHCP, NAT e CMP. Primeiramente, o que iremos ver? Veremos que o protocolo de roteamento ele vai gerar as tabelas de repasse e que o protocolo IP ele é uma conversão de endereçamento de cada host e também dos roteadores. Como é que se dá o formato do datagrama, conversões de manuseio do pacote, como eles serão manipulados, e na parte do ICMP, que ele comunica erros e sinais de estado. Bom, o endereço IP, ele temos a versão 4 e a versão 6. Eles servem de endereçamento para conduzir o repasse na rede, repasse dos dados. O endereço, o IPv4, ele tem 32 bits, enquanto que o IPv6 tem 28 bits. Logo, temos 2 elevado a 32 bits, 2 elevado a 32 endereços de host no IPv4 e no IPv6 temos 2 elevado a 128, que é um número bem maior. E a necessidade da implementação do IPv6 é porque o IPv4 praticamente já não tem endereços livres. Aqui temos como a composição do protocolo do datagrama do IPv4. Temos a versão, dizendo a versão dele. Temos alguns campos interessantes, como tempo de vida. Temos uma soma de verificação de cabeçalho do próprio cabeçalho. Ele não faz de todos os dados, somente do cabeçalho. Temos endereço de origem e destino para manipular, saber para onde eu quero chegar com o pacote. E temos algumas flags. No protocolo, temos a seguinte tabela, onde a gente consegue achar o TCP, o DP. Pronto. Outras informações que temos no cabeçalho, temos os tipos de serviço. Por exemplo, eu posso estar enviando um datagramas em que ele requer que tenha baixo atraso e alta vazão ou confiabilidade. Ele tem que ser distinguido dos outros datagramas. Tanto porque é uma forma de eu garantir a qualidade de serviço, QoS. Pois dados com maior vazão, eu tenho que dar vazão mais rápido quando ele chegar no roteador. Também temos algumas flags e uns identificadores que eles servem para a gente fragmentar o datagrama. Porém, no IPv6 não permite essa fragmentação, porque uma coisa que foi percebida é que os roteadores tinham um certo desempenho cortado por conta desse processamento. Também temos o protocolo, dizendo qual protocolo iremos trabalhar. Como se dá a fragmentação do IP? Nem todos os pacotes conseguem ser enviados de uma só vez, então precisamos fragmentá-lo por limitação no enlace. É tanto que em alguns casos a gente consegue mandar mais datagramas maiores e em outros menores. Para isso temos essa medida, o Maximum Transmission Unit, que é a unidade máxima de transmissão. Mas como é que se dá essa fragmentação? Um pacote chega num enlace, a gente divide ele em certas partes e fica setando os cabeçalhos para dizer quando acabou ou não um cabeçalho. Quando acabou ou não um pacote que foi dividido. E assim tem um repasse até que chega íntegro no host destino. Aqui temos um exemplo, onde temos o ID do datagrama. Note que todos eles são iguais, ou seja, eles pertencem ao mesmo datagrama. Eles só foram divididos. E se olharmos na flag, temos 1 quando ainda tem mais dados a serem transmitidos e 0 quando
a transmissão já acabou. Ou seja, eu fico mandando pequenas partes e sempre avisando quando acabou ou não, para ele já poder tomar as medidas, o roteador, para enviar logo. Pronto, mas como se dá essa identificação na rede? Temos as máscaras de subrede e os prefixos para nos ajudar. Pois nem sempre, pois quando temos uma rede e temos vários computadores nela e eles precisam de IP, temos que atribuir IPs a eles. Como é que se dá? Temos algumas formas. Temos essa primeira forma com bits, que a gente delimita quantos bits vão ser a máscara de subrede. No caso, como temos 32 bits no IPv4, totalizando 255, 0 a 255 os números válidos, vamos separar em bytes. Ou seja, esse primeiro byte, temos o primeiro byte, 223, ponto. Segundo byte, 1, ponto. Terceiro byte, 1. Que totaliza o 24, ou seja, o último byte é que a gente vai ficar variando. Nesse exemplo, temos que, como podem ver, o que varia é o último byte. No caso 10, 11, 12 e assim por diante, até no máximo 255. Também podemos endereçar por classes, onde a classe será correspondente a ABC, dependendo de quais dados eu posso variar. Só que uma desvantagem dele é porque eu só dá pacotes, um range de IPs de 255, potências de 255. Ou seja, se eu precisar de 10 hosts, se eu tenho 10 hosts, eu vou pegar uma classe C, que eu posso variar as últimas casas. Só que quando eu fizer isso, criar uma rede com a classe C, eu vou ter 255 hosts. E eu só precisaria de 10. Ou seja, eu estou tendo um desperdício de rede, de endereços. E assim por diante. Às vezes a gente precisa de 300 IPs. Aí ele é obrigado a ser uma classe B. Só que eu já estou liberando muito mais hosts, muito mais endereços do que eu tenho de hosts. Aqui temos um exemplo onde vocês podem ver que embaixo, quando eu tenho nessas duas redes separadas, temos endereços diferentes. Note que no enlace de saída e de entrada de cada host, eles estão na mesma rede. Boa parte deles se mantém dos endereços. Em que em cada subrede dessa temos a variação só do último bit, identificando assim que é uma subrede nesse local. Pronto, agora o DHCP ele serve para gerar endereços para os hosts de forma automática. Também é conhecido como plug and play, ou seja, é só plugar e você já consegue utilizar. Ele também, quando você usa o DHCP, um host que acabou de entrar na rede, ele consegue ter algumas informações, como a máscara de subrede da rede que ele entrou, o endereço do primeiro roteador e do servidor DNS local. A identificação dele o protocolo dele se resume a 4 etapas. No caso, a primeira etapa, o host envia dados pelo gateway padrão, que é o 255.255.255.255. E veja que no caso ele ainda não tem host, não tem IP, o host que acaba de se conectar. Depois disso, todos os servidores respondem ele, dizendo um possível IP para ele, se ele quer aquele IP. Nesse momento, o host vai escolher qual IP ele quer, vai enviar uma resposta para o servidor que ele já conheceu, e só então, dizendo que ele quer aquele IP, e só então o DHCP vai enviar uma mensagem de volta dizendo para o host que aquele mesmo será o IP dele.
Pronto. Agora temos o NAT, que ele serve para manipular melhor esses endereços IPs. Mediante a falta de endereços IPs, a gente acaba tendo que fazer uma certa gambiarra para que com um único IP eu consiga rodar várias máquinas. Nesse caso, o roteador vai simular como se fosse um host, praticamente. Nesse caso, o roteador tem o endereço IP dele e temos várias máquinas ligadas ao mesmo roteador. Note que o IP delas é 10.0.0.1. Eles não têm um ID, um IP na rede internet. O que é que eles fazem? Eles mandam as suas requisições para o roteador. O roteador, para cada requisição, monta uma tabela de tradução NAT que vai mapear quem está pedindo para a saída. O roteador vai mandar dados para o servidor, para uma aplicação qualquer. Quando a aplicação voltar os dados solicitados, o roteador vai na tabela de tradução NAT e vai ver para quem é que aquele serviço se destina. Dessa forma, eu só preciso de um IP para o roteador. As demais máquinas na subrede não precisam. Pronto, agora no protocolo ICMP, ele serve para trocar informações da rede, comunicar erros e fazer os pings. Tem muitos ataques que envolvem o ICMP, por isso muita gente costuma bloqueá-los. Porém, se bloqueá-los, o IPv6 não consegue trabalhar, simplesmente para. Pronto, agora o IPv6 ele não implementa a fragmentação. Então, como é que ele faz para enviar os pacotes com tamanhos diferentes? Simplesmente, se o pacote for muito grande, ele não envia. Simplesmente isso, ele só aceita em certos dados. Mas aí tem um negócio. O IPv6 tem um campo chamado flow, que aí no caso ele diz que tipo de dado ele está enviando. Só que em uma rede eu posso ter vários roteadores com IPv6 e outros com IPv4. Logo, e o IPv4 não implementa esse campo flow. Então como é que se faz? Quando o IPv6 vai mandar um dado para o IPv4, ele encapsula todos os dados dele dentro de dados e envia como se fosse um envio IPv4. Então, quando o IPv4 pegar esses dados e reenviar para o IPv6, ele simplesmente vai pegar os dados que tem todas as características que o IPv6 precisa e vai enviar para o host IPv6, não perdendo assim os campos.